A Pedra do Sal, no Morro da Conceição, no Rio de Janeiro, faz parte da região conhecida historicamente por Pequena África. Tombada como patrimônio histórico e religioso, dela eram extraídos pelos escravos, no século XIX, cortes de pedra para a construção de ruas e do Porto do Rio de Janeiro. O lugar, que ficava bem próximo ao mar, servia ainda como ponto de embarque e desembarque de sal, utilizado para a fabricação de couro e conserva de carne. A transformação do local em patrimônio imaterial da cidade foi vetada pelo prefeito Marcelo Crivella. Local de resistência e de efervescência cultural. O Quilombo da Pedra do Sal é um dos marcos da história da escravidão no Brasil. Apesar disso, o prefeito Marcelo Crivella vetou o decreto que reconhece a região como patrimônio imaterial da cidade. Existe um caráter histórico da cidade do Rio de Janeiro, que foi a maior cidade escravista do mundo, né? Então é fundamental que tenha esse reconhecimento também nessa esfera. Então, quando a gente tem a situação, como a gente está tendo agora, do veto desse reconhecimento, eu acredito que, de certa forma, isso é um recado simbólico para a manutenção da invisibilidade da história, dessa parte da história da cidade do Rio de Janeiro, porque não é só a cidade negra, né? Não é só a história negra do Rio de Janeiro, mas é um aspecto crucial e que é estruturante da própria história da cidade, que vem sendo relegada sistematicamente. Em nota, a prefeitura alega que o registro e tombamento de bens imateriais é de competência exclusiva do Poder Executivo. E como o decreto surgiu da Câmara dos Vereadores, o veto representaria a separação entre os três poderes. O texto destaca ainda que o Quilombo da Pedra do Sal estaria devidamente protegido por pertencer à área especial de interesse cultural. Quando o poder público veta o reconhecimento dessas histórias, alegando um caráter técnico e simplesmente isso, né, não fazendo nenhum tipo de proposta, porque até onde eu vi não teve nenhuma proposta para reencaminhar esse processo, é uma espécie de um recado que está sendo dado pelo Poder Municipal. Essa não é a primeira decisão polêmica do prefeito quando se trata de manifestações e locais de referência para a cultura negra. O Instituto dos Pretos Novos, por exemplo, que abriga o cemitério onde eram enterrados negros escravizados, teve a verba que recebia da prefeitura cortada no ano passado. Em 2016 era 85 mil, esse ano seria 110 ou 100 mil. Ele em vez de dizer, não, nós estamos numa situação difícil, nós vamos dar 50 mil reais por ano, se vira aí, pelo menos a conta da luz a gente tinha garantido, tinha algumas contas garantidas. Não, ele simplesmente cortou em março de 2016 e 2017 e a gente se mantém abertos hoje graças a amigos. Mercedes acredita que há uma perseguição do prefeito aos redutos da cultura afro-brasileira motivada por questões religiosas. O que mais ele vai fazer? Daqui a pouco ele vai fechar as portas daqui, vai desapropriar, vai dizer que precisa desse espaço para fazer uma igreja universal, sei lá o quê. Me desculpem aí os adeptos, mas, cara, não é assim. O sol nasceu para todos, cada um tem suas escolhas. Né? E ele nessa hora, ele não pode ser radical, ele não pode ser bispo, ele tem que ser prefeito.